Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante que é a Primeira Guerra Mundial. Falando um pouco sobre os antecedentes da guerra, a gente pode citar o neocolonialismo e o que seria isso. As principais nações industrializadas da Europa disputavam novas colônias e, consequentemente, novos mercados na Ásia e na África, sobretudo um território que merece mais a nossa atenção é Marrocos, que era uma região muito estratégica, principalmente por causa do Estreito de Gibraltar. Então, França, Inglaterra, Espanha e Alemanha disputavam esse território. Outro ponto é a Guerra Franco-Prussiana, que foi um conflito entre a França e a Prússia, que é a atual Alemanha, onde a França saiu perdendo e tendo que ceder dois de seus territórios, Alsácia e Lorena, que eram regiões ricas, era uma região muito rica em minério. Isso gerou um ar de revanchismo por parte dos franceses e, temendo uma possível revanche, ocorreu o que a gente chama de alianças militares. O governo alemão buscou se aliar a outros países a fim de evitar, né, uma batalha e que a Alemanha perdesse. Então ele se juntou ao Império Austro-Húngaro e ao Império Russo, formando assim a Liga dos Três Imperadores, que eram os princípios do que a gente chama de Tríplice Aliança. E existia também a Entente Cordiale, que era formado pela França e pela Inglaterra. Eles se juntaram para combater a Alemanha, a França por causa da Guerra Franco-Prussiana e a Inglaterra porque a Alemanha estava tendo uma forte ascensão econômica e ela se tornou uma das maiores potências da Europa, ultrapassando a Inglaterra, que até então era a maior potência. Então as duas se juntaram. A Rússia mudou de lado porque os interesses russos e do Império Austro-Húngaro convergiam e o Império Austro-Húngaro tinha o apoio da Alemanha e a Rússia não. Então ela decidiu mudar de lado e ficou com o que a gente chama, né, de Tríplice Entente, com a França, Inglaterra e Rússia. A questão balcânica, ela é a principal questão para o principal antecedente, o principal fator que motivou a Primeira Guerra. Por quê? A região dos Balcãs, a Península Balcânica, ela estava sob o domínio do Império Turco-Otomano desde o século XV, quer dizer. Mas o Império Turco-Otomano estava em decadência. Então, alguns países que ficavam na região dos Balcãs, como Grécia e o que a gente conheceria hoje como Croácia, queriam uma independência. Então, a Rússia decidiu apoiar os sérvios, né, eles estavam ali na Península Balcânica. Os russos e os sérvios, eles tinham em mente formar uma nação unindo os povos eslavos, que seria o pan-eslavismo, né? Mas esse projeto não deu certo porque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, adotou uma política agressiva contra os sérvios e ele adotou um projeto que seria anexar a Bósnia e Herzegovina ao Império Austro-Húngaro, e isso iria contra o projeto dos sérvios. Então, no dia 28 de junho de 1914, quando Francisco Ferdinando e a esposa estavam em Sarajevo, capital da Bósnia, para assinar esse novo projeto, um estudante sérvio que pertencia a um grupo radicalista chamado Mão Negra assassinou os dois. Isso foi considerado o estopim da guerra e essa é a data que marca o início. Aqui eu coloquei falando quem pertencia a qual lado, né? A Tríplice Aliança era Alemanha, Áustria e Itália.
A Itália, no primeiro momento, ela é da aliança porque ela tinha interesse em algumas colônias que a França tinha na África. E a entente era França, Inglaterra e Rússia. A Primeira Guerra Mundial é dividida em duas etapas, mas eu coloquei aqui falando das declarações de guerra, né? Que é, por exemplo, qual país declarou guerra contra o outro. Um mês após o assassinato de Ferdinando, a Áustria declarou guerra aos sérvios e, consequentemente, à Rússia, porque a Rússia apoiava os sérvios, que declarou guerra aos austríacos. A Alemanha saiu em defesa da Áustria e atacou os russos. E com isso, a França e a Inglaterra declararam guerra aos alemães. Nesse mesmo tempo, a Itália assinou um acordo secreto com a França e a Inglaterra em troca das províncias tridentinas, que seriam tomadas da Áustria. Até hoje, essas províncias pertencem à Itália, elas realmente foram tomadas da Áustria e entregues à Itália. A primeira etapa da guerra é o que a gente chama de guerra de movimento, e ela ocorre entre o final de 1914 e o início de 1915. Nesse momento não há nenhuma batalha importante que a gente tenha que lembrar, ó. Quase não registramos grandes combates porque as tropas ainda se deslocavam para os frontes, que eram as frentes de batalha. Esse plano Schlieffen, eu não sei falar alemão, então se eu pronunciar errado vocês me desculpem. Ele consistia em que a Alemanha pretendia atacar a França e com isso expandir, né, seus soldados, bases militares e atacar a Rússia. Mas esse plano não deu certo porque na fronteira da Bélgica com a França, os alemães foram detidos. Esse plano não teve sucesso. A segunda parte da guerra, essa é a mais conhecida e uma das mais importantes, que é a Guerra de Trincheiras. Ali eu coloquei uma foto de como era uma trincheira. Os soldados cavavam valas no chão e ali eles se escondiam esperando o inimigo aparecer. Eles podiam ver o inimigo, mas o inimigo não via eles. Esses lugares eram sujos, os corpos dos soldados que morriam ficavam ali se decompondo, os ratos comiam, tinha muitas doenças, inclusive alguns historiadores afirmam que as doenças matavam nessas trincheiras mais do que a própria guerra. E então, é por isso que ela tem um destaque maior. Também não há nenhuma batalha memorável, mas a gente tem que lembrar que algumas dessas trincheiras existem até hoje. Em 1917, fatos decisivos para a guerra ocorreram, que foi a entrada dos Estados Unidos na Tríplice Entente, porque os Estados Unidos entrou. Alguns submarinos alemães atacaram 3 navios norte-americanos. Então, os Estados Unidos decidiu mandar dinheiro e soldados para a guerra. Como a França e a Inglaterra e a Rússia até já estavam sendo afetadas assim com a guerra, então isso ajudou muito, porque eram soldados que estavam preparados e mais dinheiro, né? E ocorreu também a saída da Rússia por conta da Revolução Bolchevique. Vladimir Lenin, que era o presidente da Rússia na época, assinou um acordo retirando o país da guerra porque estava acontecendo a Revolução Russa nesse ano. Então não tinha como ele financiar uma guerra externa enquanto tinha uma guerra ocorrendo dentro do país. A gente também tem que dar um destaque que na Primeira Guerra Mundial muitas tecnologias surgiram, né? Elas não foram usadas por uma causa boa, mas foi aí que elas surgiram, como por exemplo a metralhadora, aviões, tanques, gases venenosos e etc. Isso aumentou o número de mortos. O Império Turco e Austro-Húngaro saíram do conflito. Por quê? Eles sentiam que eles não iam conseguir chegar até o final e eles temiam serem derrotados e invadidos. E eles não queriam isso, então eles decidiram sair do conflito. A Alemanha tentou resistir sozinha, mas isso não deu certo. Ela se rendeu em 1918 porque ela temia que seu território também fosse ocupado. Então, a data final da guerra seria 11 de novembro de 1918 e
foi um acordo assinado durante a República de Weimar. Weimar é o nome da cidade, que foi onde aconteceu uma revolução que proclamou a República na Alemanha. O desfecho da guerra foram os tratados de paz, entre esses a gente pode citar os 14 pontos de Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos, e ele propunha que ninguém vencesse a guerra, não iriam colocar um vencedor da guerra, a Alemanha teria que devolver a Alsácia e Lorena para a França, e ele também propunha a criação da Liga das Nações. Isso também vai ser retratado no Tratado de Versalhes, que foi assinado no dia 28 de junho de 1919, onde a Alemanha foi a única responsável pela guerra e ela teve que pagar pesadas indenizações, ficou proibida de fabricar armas, um exército reduzido, ali eu coloquei errado, mas eu vou consertar, e teve que perder colônias, inclusive a Alsácia e Lorena. Isso vai gerar uma raiva na Alemanha, né, nos alemães, um ar de revanchismo, e a gente sabe o que acontece depois. A Alemanha se sente humilhada com esse tratado. E essas pesadas indenizações geram uma inflação no país. Aqui são algumas das consequências da guerra, né? E falando um pouco do Brasil na guerra, alguns navios brasileiros foram atacados por navios alemães, então o Brasil declarou guerra à Tríplice Aliança, mais especificamente para a Alemanha, e ele não mandou soldados nem dinheiro, ele ajudou com médicos, enfermeiras e alimentos. Com a guerra acontecendo, houve um surto industrial no Brasil. A guerra foi importante para o Brasil. Ele não teve um destaque, mas foi importante aqui no nosso país. O surto industrial por quê? Houve o que a gente chama de industrialização de substituição. Os produtos que as pessoas dependiam na época não estavam chegando por conta da guerra, então começou a investir na indústria para produzir tudo aqui mesmo, não precisar mais importar. Afinal, o produto não estava chegando. Aqui eu coloquei o mapa mental mais detalhado para vocês e aqui eu coloquei outro. Fica mais fácil para memorizar, né? Tem gente que tem mais facilidade com isso. E eu espero que vocês tenham gostado e bons estudos!